No coração das narrativas bíblicas encontramos histórias que transcendem o tempo, oferecendo lições atemporais para a humanidade. Uma dessas histórias é a lendária batalha entre o jovem Davi e o temível gigante Golias. É um testemunho atemporal da coragem que brota do coração, confiante em Deus. O jovem pastor enfrentou não apenas um gigante físico, mas um símbolo de desafio e ameaça que ecoou através dos séculos. No campo de batalha, a disparidade era gritante. Golias, imponente e armado até os dentes, desafiava o exército de Israel com sua presença ameaçadora. Suas palavras reverberavam como trovões, ecoando dúvidas e temores nos corações dos soldados. No entanto, em meio a esse panorama desolador, Davi se destacou não pela sua força física, mas pela sua coragem intrépida e fé inabalável. Ao olhar para Davi diante de Golias, vemos um jovem que não vacilou diante do gigante. Sua confiança não estava na sua habilidade de manejar armas de guerra, mas na certeza de que o Senhor era o seu rochedo, fortaleza e libertador. Essas palavras do Salmo 18:2 ecoavam em sua mente e coração como um hino de confiança e esperança. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Essa declaração não era apenas uma expressão de palavras vazias. Era a essência da sua coragem. Davi entendia que sua força vinha de uma fonte muito maior do que ele mesmo. Ele reconheceu que, com Deus ao seu lado, não havia gigante grande demais, adversidade invencível ou desafio insuperável. A coragem de Davi não era uma imprudência temerária, mas sim uma confiança fundada na certeza de que Deus era fiel e poderoso para cumprir suas promessas. Ele havia experimentado a proteção divina no pastoreio de suas ovelhas, enfrentando leões e ursos com a confiança de que o Senhor estava com ele. A coragem de Davi não era uma bravata arrogante, mas sim uma fé firme e confiante. Ele não se exaltou em sua própria habilidade, mas humildemente reconheceu que sua força vinha do Senhor. Essa humildade o tornou ainda mais corajoso, pois ele não dependia de si mesmo, mas confiava inteiramente na capacidade de Deus para guiar, proteger e dar a vitória. Davi não precisava das armas e armaduras dos guerreiros para enfrentar Golias. Sua coragem estava na sua fé, na sua confiança e na sua dependência do Deus vivo. Ele compreendeu que a verdadeira coragem não reside na ausência de medo, mas na presença de uma fé inabalável que transcende os temores e desafios da vida. Ao enfrentar Golias, Davi não apenas derrotou um gigante físico, ele nos deixou um legado de coragem, fé e confiança em Deus que ecoa através das gerações. Sua história nos desafia a olhar além das aparências, além dos obstáculos aparentemente insuperáveis, e encontrar a verdadeira fonte de coragem e força em nosso relacionamento com o Senhor. Em nossas próprias batalhas, sejam elas grandes ou pequenas, enfrentamos nossos próprios Golias. Podem ser gigantes de medo, dúvida, dificuldade ou adversidade. No entanto, assim como Davi, somos chamados a enfrentá-los com a mesma coragem, fé e confiança no Deus que é nosso rochedo, fortaleza e libertador. A história de Davi e Golias não é apenas um conto de coragem, mas também um testemunho vívido da fé que supera obstáculos aparentemente impossíveis. Em meio à sombra ameaçadora do gigante Golias, Davi não apenas enfrentou o desafio com coragem, mas o fez impulsionado por uma fé inabalável no Deus que o havia sustentado em batalhas anteriores. Ao proferir as palavras registradas em 1 Samuel 17:37, Davi revelou não apenas sua confiança no Senhor, mas também sua convicção de que as vitórias do passado eram um prenúncio das vitórias futuras. Disse mais Davi: "O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu." Essas palavras não eram apenas uma declaração de fé. Eram uma afirmação poderosa da fidelidade de Deus e da confiança de Davi na providência divina. A experiência de Davi lutando contra leões e ursos como pastor de ovelhas não foi apenas uma série de eventos aleatórios, mas sim momentos em que ele testemunhou o poder e a proteção do Senhor em sua vida. Imagine a cena.
um jovem pastor enfrentando feras ferozes para proteger seu rebanho. Nesses momentos de perigo iminente, Davi não confiou em sua própria força ou habilidades, mas olhou para o Deus que era seu rochedo, fortaleza e libertador. Essas experiências não apenas forjaram seu caráter e habilidades como guerreiro, mas também fortaleceram sua fé e confiança no Senhor. Quando Davi se deparou com Golias, ele não viu apenas um gigante imponente, mas também uma oportunidade para Deus manifestar sua glória e poder. Sua fé não estava enraizada na aparente impossibilidade da situação, mas na certeza da capacidade de Deus para transformar o impossível em possível. A fé de Davi era uma fé que transcende as circunstâncias. Ele não permitiu que o tamanho do gigante ou a incredulidade dos outros o desanimasse. Em vez disso, ele se agarrou à sua fé inabalável no Deus que havia sido seu refúgio e fortaleza em todas as situações. Essa mesma fé nos desafia hoje. Enfrentamos nossos próprios Golias, desafios que parecem gigantes intransponíveis em nossas vidas. Pode ser uma doença grave, uma crise financeira, um relacionamento difícil ou uma batalha interna com medos e dúvidas. No entanto, assim como Davi, somos chamados a enfrentar esses desafios com uma fé que supera obstáculos. A declaração de Davi ecoa através dos séculos como um lembrete poderoso de que o Deus que nos livrou das garras do leão e do urso também nos livrará das mãos de qualquer adversidade que enfrentamos. Sua fé não era baseada na ausência de problemas, mas na presença de um Deus fiel e poderoso. A história de Davi e Golias não é apenas um relato de coragem e fé, mas também uma poderosa ilustração da confiança que Davi depositou na capacidade soberana de Deus para realizar o impossível. Enquanto muitos se concentrariam nas habilidades militares, armas e estratégias convencionais, Davi escolheu confiar inteiramente no Senhor que o capacitava e protegia. A declaração registrada em 1 Samuel 17:47 ecoa como um lembrete eterno da fonte verdadeira da vitória. Não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Essas palavras não foram ditas por um general experiente ou estrategista militar renomado, mas por um jovem pastor corajoso que entendia que a verdadeira batalha não era travada apenas no campo físico, mas também no campo espiritual. Davi compreendeu que a vitória não vinha das armas humanas, mas da mão poderosa de Deus. Ao enfrentar Golias, Davi não se intimidou com as armas e armaduras do gigante. Ele não se preocupou em igualar a força física do oponente, mas concentrou-se na força sobrenatural do Deus que ele servia. Sua confiança não estava em sua própria habilidade de manejar uma espada ou lança, mas na capacidade soberana de Deus para realizar o impossível. Essa confiança não era uma mera esperança vazia, mas uma convicção profunda e enraizada na experiência pessoal de Davi com o Senhor. Ele havia experimentado a intervenção divina em sua vida várias vezes, desde o pastoreio das ovelhas até os momentos de perigo iminente. Cada vitória anterior era um testemunho vivo da fidelidade e poder de Deus. A frase "a batalha é do Senhor" não era apenas uma declaração teórica para Davi. Era uma realidade vivida. Ele entendia que, quando Deus estava do seu lado, não havia gigante grande demais, desafio insuperável ou adversidade que pudesse derrotá-lo. Sua confiança na capacidade de Deus transcendia as circunstâncias e o capacitava a enfrentar qualquer obstáculo com coragem e determinação. Essa confiança não era ingênua ou cega. Era fundamentada na certeza da promessa divina. Davi sabia que Deus havia prometido entregar o inimigo em suas mãos, e ele confiava plenamente nessa promessa. Sua fé não era apenas uma crença abstrata, mas uma convicção prática que moldava suas ações e decisões. Ao olhar para a história de Davi e Golias, somos desafiados a examinar nossa própria confiança na capacidade de Deus. Com que frequência confiamos em nossas próprias habilidades, recursos e estratégias em vez de depender totalmente do Senhor? A história de Davi nos lembra que a verdadeira vitória vem quando confiamos na soberania e poder de Deus, reconhecendo que a batalha é dele, não nossa. Davi não apenas nos inspira com sua coragem e fé, mas também nos ensina uma valiosa lição
sobre a importância da humildade e obediência ao chamado divino. Em meio à grandeza da vitória sobre Golias, Davi não se vangloriou de suas habilidades ou conquistas, mas reconheceu humildemente que sua força vinha de Deus. A frase registrada em 1 Samuel 17:47 resume essa essência de humildade e submissão à vontade divina. Assim saberá toda esta congregação que o Senhor não salva pela espada nem pela lança, porque a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Essas palavras não foram pronunciadas com orgulho ou arrogância, mas com uma compreensão profunda de que a verdadeira vitória vem de Deus. Davi reconheceu que não era pela sua própria força ou habilidade que ele triunfaria sobre Golias, mas pela intervenção soberana do Senhor. Sua humildade foi evidenciada não apenas em suas palavras, mas em suas ações. Davi não agiu impulsivamente ou confiou em sua própria sabedoria. Em vez disso, ele buscou a orientação e a vontade de Deus em cada passo da jornada. Sua disposição em obedecer e agir conforme a vontade divina foi fundamental para sua vitória. Ao invés de confiar nas armas convencionais de guerra, Davi escolheu confiar na promessa e poder de Deus. Ele reconheceu que a batalha não era apenas física, mas espiritual, e que a verdadeira vitória vinha quando Deus estava no controle. Essa lição de humildade e obediência continua relevante para nós hoje. Muitas vezes, somos tentados a confiar em nossa própria força, habilidades e recursos para enfrentar os desafios da vida. No entanto, a história de Davi nos lembra que a verdadeira vitória vem quando reconhecemos nossa dependência de Deus e buscamos sua orientação em todas as situações. A história de Davi e Golias é mais do que um conto antigo. É uma narrativa atemporal que ecoa através dos séculos, inspirando gerações com suas lições de coragem, fé, humildade e confiança em Deus. Ao refletirmos sobre as profundas verdades encapsuladas nesse épico confronto, somos desafiados a aplicar esses princípios em nossas próprias vidas de maneira emocionante e impactante. A coragem intrépida de Davi nos lembra que não importa quão assustadores sejam os gigantes que enfrentamos, podemos enfrentá-los com ousadia quando nossa confiança está firmemente ancorada no Senhor. Sua fé inabalável nos inspira a acreditar que não há desafio grande demais, pois servimos a um Deus que realiza o impossível. A humildade de Davi nos ensina que a verdadeira força não reside em nossa habilidade de nos vangloriar ou confiar em nossas próprias conquistas, mas sim em reconhecer que tudo o que somos e tudo o que alcançamos é pela graça e capacidade de Deus. Sua disposição em obedecer e agir conforme a vontade divina nos leva a buscar não nossos próprios caminhos, mas o caminho que Deus traçou para nós. A confiança de Davi na capacidade soberana de Deus nos desafia a depositar nossa fé não em nossas próprias habilidades limitadas, mas na infinita sabedoria e poder do Criador. Sua declaração de que a batalha pertence ao Senhor nos lembra que nossa vitória não vem por meios humanos, mas pela intervenção divina em nossas vidas. Assim, ao contemplarmos a história de Davi e Golias, somos convidados a nos tornar pessoas de coragem, fé, humildade e confiança inabalável no Senhor. Que cada desafio que enfrentamos seja uma oportunidade para demonstrar essas virtudes, sabendo que, com Deus ao nosso lado, somos mais do que vencedores em todas as batalhas da vida.